Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele. Antes de iniciarmos as nossas aulas, eu queria dar continuidade em algumas dicas de estudos que a professora Roberta deu nas últimas aulas, né? Dicas de estudo nesse período da quarentena, como nós, pais, família, responsáveis, podemos ajudar as crianças neste momento de estudo em casa durante as aulas remotas, tá? Primeira diquinha é estabelecermos uma rotina, tá? Para as crianças. Uma rotina visível, tá, família? Crianças é no concreto, é algo visível. Coloca no cartaz ou numa folha de sulfite mesmo, em um lugar que a criança tenha acesso, no quarto, no lugar onde ela faz os estudos, as atividades. Coloca esta rotina para a criança. Por que é importante colocar a rotina? Porque a rotina, ela traz segurança para as crianças. Ela já sabe quais as atividades ela irá realizar durante aquele dia. E além de trazer segurança, ajuda muito na organização, na disciplina, tá? Vocês vão ver que estabelecer uma rotina com as crianças irá ajudar muito nos estudos. E não só nos estudos, família. É importante também estabelecermos atividades diárias para as crianças, né? Porque nesse período em que as crianças não podem sair, né? Não podem ter um lazer fora de casa, a maioria estão dentro de casa com a família, ficam entediadas, sim. Então, o que nós podemos fazer? Estabeleça junto com os filhos, né? Quem está com os netos, coloca a criança sentada junto e olha, vamos fazer agora algumas atividades, vamos estabelecer algumas atividades que você irá fazer durante o dia. Tarefas simples, mas que são possíveis da criança realizar. Ajudar na organização a separar o lixo. Se você tem um animalzinho de estimação, coloca ele sob o cuidado das crianças no horário de colocar água, no horário de colocar a alimentação. O que mais? Arrumar a cama, organizar os brinquedos após brincar, ajudar a tirar a mesa ou a colocar a mesa. São pequenas atividades, mas que irá ajudar a criança a ocupar o tempo, né? Estabeleça esses horários, essas rotinas, essas atividades que vocês vão que irá ajudar. Outra diquinha, o horário de estudo. É muito importante nós estabelecermos um horário de estudos para as aulas remotas, tá? Por quê? Porque da mesma forma como eu falei no começo, vai estabelecer uma segurança na criança e uma organização. Como que nós estabelecemos esse horário? Aí varia de família para família, tá? Eu tenho ouvido relatos de algumas mães que falam, eu não estou conseguindo estabelecer um horário, está um pouquinho desorganizado aqui em casa. A minha dica, né, a nossa dica é, segue o horário que a criança estudava. Observa a criança, qual é o horário que ela produz mais, qual é o horário que a criança está mais ativa, tá? Tem crianças que estão mais ativas no período da manhã, ao acordar, estão mais despertas, mais dispostas. Então, estabeleça com a criança um horário no período da manhã. Tem crianças que o organismo funciona melhor no período da tarde. Então, estabeleça um horário no período da tarde. O importante é ter sequência, tá? Todos os dias, da mesma forma, até isso se transformar em um hábito. É cansativo? Sim, tá? Não vou falar para vocês que o resultado vai ser da noite para o dia. Às vezes o resultado vai vir depois de dias ou às vezes depois de semanas, mas de você dar continuidade nessa rotina e nesses horários. Vai chegar um período em que vocês não vão precisar mais ficar falando para a criança, olha, agora é o horário da aula, pega o seu material, pega a apostila. A criança já vai se adequar a esta rotina e aí virão os resultados, ok? Mais uma diquinha de rotina é o lugar, pessoal. É muito importante a criança estar fazendo as atividades, assistindo às aulas em um lugar adequado, em um lugar confortável. Eu sei que não são todas as casas, que às vezes a gente tem um lugar apropriado, uma mesinha de estudos,
mas procura um lugar onde a criança não tenha passagem de muitas pessoas, aonde não tenha algo chamando a atenção, tá? Procura um lugar confortável, adequado para a criança fazer as atividades. Outra coisa, está chegando o horário da aula remota? Chama a criança, olha, vamos separar os materiais que nós vamos utilizar na aula? Pega a apostila que a criança estará usando, estojo, lápis, borracha. Já vamos deixar mais ou menos separados, organizados o material que ela vai utilizar. Assim ela não perde tempo também, tá? E a última diquinha dessa semana é estabelecer combinados com as crianças. Pessoal, funciona muito esses combinados, tá? Eu utilizo na minha casa, na sala de aula também, estou fazendo alguns combinados com alguns alunos durante esse período de aula remota e nós temos bons resultados. O combinado precisa ser estabelecido pelo adulto? Não. Eu falo que os combinados têm que ter a participação da criança. Chama a criança, fala, ó, vamos estabelecer alguns combinados? Olha, você tem essas atividades diárias para fazer, tá? Você tem tal horário para fazer a aula remota, você tem a tarefinha para fazer. Então, vamos estabelecer esses combinados. E eu falo que tudo tem uma consequência boa. Se você fez durante a semana tudo direitinho, seguiu a sua rotina, fez as atividades, assistiu às aulas remotas, vamos estabelecer, não vou falar propriamente uma recompensa, mas vamos falar para a criança que ela vai receber algo de bom por ela ter, né, se esforçado, se dedicado, mostrado que ela conseguiu. Não precisa ser algo material, eu nem acho legal ser algo material, mas você pode fazer um prato que a criança gosta de comer. Vou trazer um sorvete para você tomar, um sorvete que você mais gosta, ou vamos separar uma tarde de um filme, vamos assistir um filme, um desenho juntos, porque você mereceu, você cumpriu a atividade. Elogie a criança, dê parabéns, mostra a ela o quanto ela conseguiu, o quanto ela foi capaz de realizar a rotina direitinho e os resultados vão vir, tá? Porque tudo que nós trabalhamos com criança, a gente tem os resultados sim. Às vezes leva alguns dias, leva algum tempo, mas eles virão, tá? Então, assim, pelo menos uma vez na semana nós vamos estar procurando passar essas dicas para vocês. Eu acho que irá ajudar. Ok? Obrigada. Agora vamos para a nossa aula de hoje, a nossa aula de português, tá? Terceiro ano, a aula número 20, tá? Unidade 12, uma história intrigante. É continuação da aula passada, ok? Pegue a sua apostila, seu material e vamos lá. Nós vamos fazer a página 67 e 68, que é o estudar a língua, o produzir texto da página 69 e a tarefinha, que é a página 71, exercícios 3 a 5. Vamos lá? Leitura O Girassol, de Vinícius de Moraes. Esta leitura não está no material de vocês, tá? Nós trouxemos como um complemento da ortografia que nós vamos trabalhar hoje. E a leitura é o seguinte: O Girassol, de Vinícius de Moraes. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Roda, 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 rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Sempre que o sol pinta de azul todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Gira, 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 girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Então, nós vamos ver algumas ortografias hoje e nós trouxemos algumas palavrinhas. Nós vamos ver o uso da letrinha G, quando a letrinha G vem acompanhada com as vogais E, I, depois A, O. Aqui no texto aparece girassol, a palavrinha girassol. Gentil, não tem o U,
Aqui no meio dessa palavrinha nós vamos ver o som do U quando vem acompanhado com o G e a letrinha E. O G, que é o G do gato com o I, nós vamos ver na atividade, ok? Então foi uma leitura de Vinícius de Moraes, O Girassol. Na página 67, nós vamos para o estudar a língua. Leia as palavras das listas a seguir. Vamos ler as palavrinhas? Depois eu vou dar uma explicação aqui na lousa. Lista A, veio a palavrinha gelo, agitar, gente, girassol, guerra, águia, caranguejo e guitarra. Antes de nós realizarmos essa atividade, eu vou explicar para vocês uma ortografia que nós vimos nas primeiras aulas, tá? Com a letrinha G. Se eu colocar o G do gato com A, como é que fica? Ah, fica Gá, professora, de gato. Se eu colocar a letrinha G com O, fica Go, de goiaba. G do gato com U, fica Gu, né? De gugu. Vocês devem ter observado, se a professora tiver um silabário nas atividades que contém família silábica, o G do gato com E, e o G do gato com I, aparece ou em linhas separadas ou em cores diferentes. Por quê? Porque o som dele é diferente de Gá, Go e Gu. Tá? Ó, até eu falo para as crianças que a boquinha faz assim, G, G, tá? Tem algumas crianças confundem esse uso como J do jacaré com E, G, e o J do jacaré com I, G. Ah, professora, e J do jacaré com A tem o som de Gá? Não. J do jacaré com A, às vezes confunde sim, tá? É normal. Fica já. E o J do jacaré com U é Go? Não, é Jô, joia. E o J com U, professora, tem o som de Gu? Não, fica Ju, de Júlia, tá? E agora nós vamos ver em algumas atividades na nossa apostila, nosso material, que trouxe o G do gato, o U e o E. Ah, fica com som de G? Não, esse U aqui, ó, faz a diferença. Vai ficar G, de guerreiro, tá? Não G. Se você esquecer de colocar a letrinha U, aí fica G. Aí nós não falamos guerreiro, é guerreiro, tá? E o G do gato com I, que nós vamos ver aqui. Como é que fica, professora? Fica com som de G? Não, o G do gato com I vai ficar Gui, tá? De Guilherme. Então, vocês observaram que tem diferença? Uma letrinha faz a diferença na palavrinha? Sim, a letrinha U entre o G e o E faz diferença, sim. Entre o G e o I faz a diferença. G e Gui. Também tem o Guá, né? Aguá, que nós vamos ver depois em outras aulas. Ok? Era só uma regrinha para nós estarmos mais atentos quanto à escrita e pronúncia. Que vogais vêm depois da letra G na lista A e na lista B? A. Que vogais vêm depois da letra G na lista A? Olha as vogais aqui, ó. Quais são as vogais? Tá fácil. Vem as vogais na lista A, o E e o I, ó, G, G. E na lista B, depois da letrinha G, vem a vogal U, tá? Que vai mudar o som. Gué, de guerra, e gui, guitarra.
E qual é o som da letra G nas palavras da lista A e na lista B? Qual que é o som? Vamos lá, ó. G. G, olha o biquinho que faz. Tem som de G. Agora, na lista B, eu não falo gerra, eu falo guerra. Tem o sol, eu peço para os meninos porem a mãozinha aqui, ó. Que, ó, força aqui, ó. Guerra, tem som de G, tá? Tem diferença. Depois, C. Complete a regra. Para a letra G, olha, presta atenção. Ter som de G quando ela é seguida das vogais, vamos colocar em prática, E e I, tá? Para ter som de G. Acrescentamos qual vogal no meio, que eu falei, que precisa colocar essa vogal para ter este som. U, a vogal U, tá? Entre o G e a vogal E ou I, tá? Depende da palavrinha. D, o professor lerá algumas palavras. Escreva no espaço abaixo. Nós vamos colocar sugestões. Ah, professora, eu já tenho umas palavrinhas que eu separei. Pode ser? Pode. Você pode colocar a palavra que você achar melhor de acordo com o conteúdo, tá? Vamos ler? Fogueira. Alguém. Gelado. G. Alguém. Gelatina, ninguém, mágico, Guilherme, ó o Guilherme com letra maiúscula aqui, prestando atenção, é substantivo nome próprio, tá? Letra maiúscula, não esqueçam. Relógio, seguinte, sangue, ginástica, geladeira, dengue, geleia, longe, estilingue, gema e gigante. Observaram cada palavrinha? A escrita, página 67, tá? Você pode responder depois com calma, ok? Página 68, exercício 2. Leia as palavras a seguir, prestando atenção às letras destacadas. Então, terminamos a parte, né, do G, agora vamos para o S, depois o R. Lista A. Assar. Lembra que eu expliquei uma vez que é o S forte, porque tem dois, ele está dobrado. Massa. 2 S's. Errar também, ó, põe a mãozinha aqui, errar, né? Treme aqui. Horrível. R, nós falamos que é o R forte. Lembra da regrinha? Ele está entre vogais com som de S. Então, eu coloco SS, tá? Ansiar, um S só. Olha, vem depois da letrinha N. Mansa, depois da letrinha N, um S só. Enrugar, também depois da letrinha N, um R. Honrar, depois da letrinha N. Ah, professora, honrar, também treme a garganta. Por que eu não posso colocar 2 R's? Aqui é vogal? Não, não é vogal, é consoante, então não pode, tá? As letras destacadas na lista A têm o mesmo som que as destacadas na lista B, né? Tem, ó, massa, mansa. Ué, mas por que uma é com E e com 2 R's? Vamos ver, ó. Na lista B, antes das sílabas iniciadas pelas letras S ou R, qual letra aparece? Que nós observamos agora. Sim, aparece a letra N, tá? Essa é a diferença. Escreva a regrinha, essa regrinha, do uso das letras R ou S nessas palavras. Vamos escrever essa regrinha? Vai ajudar bastante na escrita das palavras. Vamos lá, ó. Depois de sílaba terminada pela letra N, ó,
final de sílaba terminada com N. Devemos usar um S ou apenas uma letrinha R, tá? Nunca SS ou RR. Vou até ler de novo essa regrinha que é importante. Depois da sílaba terminada pela letra N, devemos usar S ou R, um só de cada. Nunca SS ou RR. Se você gravar essa regrinha, vai ajudar muito na escrita das outras palavrinhas, tá? Estudar a língua da página 68. Vamos colocar em prática agora esta regrinha? Pega o lápis e vamos fazer junto comigo. Colocando S ou SS. Pensar. Um S só, tem um N, ó, tá vendo aqui? G só. SS está entre vogais. Só, som, so. Um S, ó o N. Travessa, SS, está entre vogais. Ensinar, S. Tenso, S. Compasso, SS. Vassoura, SS. Tosse, SS, lembrando, entre vogais. Ganso, um S. Passeio, SS. Cansado, uma letrinha S só porque veio o N antes. Valsa, é um S só. Mas, professora, não é N, é L. Mas está entre vogais? Não, então é um S só. Pássaro, entre vogais, dois S. Isso, entre vogais, dois S. Vamos agora colocar em prática R e RR. Enrolar, a letrinha N lá no final da sílaba, um R. Birrar, entre vogais, dois R's. Desonrar, tem a letrinha N. Genro, R. Urro, dois R's, RR. Correr, RR. Honra, R. Henrique, R. Enriquecer, R. Arreio, RR, entre vogais. Serra, RR. Correio, RR. Córrego, RR. Torre, RR. E morro, RR. Tá fácil, né? Se você gravar a regrinha, fica muito mais fácil de fazer esses dois exercícios da página 68, tá? Vamos continuar. Nós vamos analisar agora um produzir texto, tá? Sobre a história das aranhas. Nós pedimos para uma aluninha que assiste a nossas aulas fazer uma produção. Aqui era para ser feito em sala, né, com a turma, para analisar a produção junto com a turma. Mas como nós não estamos podendo nos reunir em grupos, nós vamos fazer aqui na videoaula, da página 69, tá? Lembra da historinha lá das aranhas da aventura. Tá? Nós vamos depois discutir, trocar algumas ideias, ver algumas palavrinhas, a escrita com G, a escrita com RR, com SS, se está certinho, se seguiu as regrinhas de produção de texto que nós já trabalhamos nas nossas aulas. Vamos lá? A pontuação, que é importante também. Olha, pode ver que é uma letrinha de uma criança, né? Ela produziu esse textinho. Só que será que está tudo certinho? Será que lembra que nós falamos quando a gente escreve um texto, nós vamos ler novamente o texto para depois na revisão nós fazermos as correções desse texto. Lembra? Vamos relembrar. Título é importante, dar o espaço do parágrafo, letra maiúscula,
colocar os sinais de pontuação correto, terminou a fala, ponto final, né? Começo de parágrafo, a letra maiúscula. Vamos analisar, ó. Certo, ela colocou o título, As Aventuras com Aranhas. Tá ok, tudo bem. Deu o espacinho do parágrafo, o recuo que nós aprendemos. Colocou letra maiúscula, ok, vamos ver. Certo dia, duas amigas chamadas Ana e Maria. Olha, a criança pulou uma linha aqui. Ah, não precisa pular essa linha na produção, professora. Não, não precisa fazer isso. Vamos continuar. Ela continuou o parágrafo correto. Foram no final de semana em uma floresta e elas encontraram, observem, se der para vocês estarem olhando aí, o encontraram, a criança colocou separado e colocou com M, tá? Olha, tem um errinho aí, tá? É junto e com N, tá? Lembra da regrinha ortográfica do M antes do P e do B? Encontraram uma caverna e essa caverna ficava no... Olha, a criança colocou letra maiúscula na continuação do parágrafo, tá certo? Não, professora, né? Não deu ponto final aqui, então não pode colocar letra maiúscula se não for início do parágrafo. No meio da floresta. Então, elas decidiram entrar na... A criança colocou cavé, aí colocou o R aqui, né? Na... Essa separação de sílaba está errada. É caver. Se for separar, o na ficaria na outra linha, tá? Precisa estar atento à separação de sílabas. Tá vendo por que é importante saber separar sílaba? Então, o R teria que estar junto com o ver. Colocou errado. E elas encontraram duas aranhas, tá? Faltou pontuação aqui. Então, as aranhas falaram. Ela até colocou os dois pontinhos, tá? Parágrafo, colocou o parágrafo. Só que o hoje começou o parágrafo com a letra minúscula. Tá certo isso? Não, tem outro errinho. Hoje com G do gato. Não é com G do gato, né? Hoje é com J. Então, aqui, ó, dois errinhos. Começou a frase com letra minúscula e colocou o hoje com G do gato. Não é. Hoje, para o jantar, vai ser nossa, ó, vogal na frente e vogal atrás. Então, teria que ser dois S's, tá? SS, colocou um R só. Nossa comida preferida, né? Torta de humano, teria que faltar uma vírgula e ó, humano, depois finalizou o parágrafo, teria que ter colocado ponto final, terminou o parágrafo, ponto final. Se eu terminei com ponto final na outra linha, muito bem, parágrafo, letra maiúscula, ó, começou o parágrafo, não deu o recuo correto e começou com letra minúscula, não pode, né? Quem for ler iria achar que é continuação. As meninas começaram a correr e as aranhas também correram. Nós estamos vendo a regrinha, correram. Uma vogal aqui, outra vogal aqui. Então, teria que ter colocado, ó, correr, sai também o som da gargantinha, dois R's. Agora, correrão, como treme a língua, é um R só. Correram atrás das meninas. Então, a Maria falou. Ela até colocou os dois pontos aqui, ó. Colocou também o sinalzinho do travessão, significa que tem alguma fala, começou com letra maiúscula. Ana, poderia ter colocado uma vírgula. Ana, acorda, a aula já acabou! Ponto de exclamação. Eu vou ler o texto para vocês verem se está faltando alguma coisa, tá? Além do por inteiro, dá um entendimento melhor. Certo dia, duas amigas chamadas Ana e Maria foram no final de semana em uma floresta. E elas encontraram uma caverna, e essa caverna ficava no meio da floresta.
Então, elas decidiram entrar na caverna e elas encontraram duas aranhas. Então, vocês viram que repetiu, ficou muito próximo. Então, olha como soa mal. Então, as aranhas falaram: hoje, para o jantar, vai ser nossa comida preferida, torta de humano. As meninas começaram a correr e as aranhas também correram atrás das meninas. Poderia ser atrás delas, né? Então a Maria falou: Ana, acorda, a aula já acabou. Ficou faltando um final aí? Tá, professora, né? Acabou assim de repente. Falou: Ana, a aula já acabou, vamos colocar um finalzinho? Poderia ter mais uma continuação deste final, né, para dar um entendimento melhor no texto. Ficou um pouquinho sem sentido o final desse texto. Vamos para o texto correto? Olha. Análise dos erros, ó. Aqui. Não poderia ter pulado a linha no primeiro parágrafo. O uso do e sem necessidade no trecho, tá? Às vezes vocês cometem isso. E a menina foi na floresta. E ela encontrou as aranhas. E as aranhas viram as meninas. Fica feio, não precisa, tá? É uso repetitivo, tá? Palavra encontraram, tá escrita errada e separada, tá? Uso de letra maiúscula no meio do parágrafo, ó, no meio da floresta. Atenção para isso. Falta de vírgula depois do trecho floresta. Então, né? Trocar o das meninas por delas também, né? Separação de sílaba de maneira errada. Cavé, aí colocou o R do outro lado. O uso de palavras repetidas no mesmo parágrafo. Então, e. Início de parágrafo sem a presença de letra maiúscula. Ó, atenção para isso. A ausência de ponto final, tá? No final da frase. Letra minúscula no início de parágrafo. O uso da escrita com RR, correram, né? A ausência de ponto de exclamação e vírgula naquele último parágrafo. Crianças, a intenção nossa aqui é vocês aprenderem a analisar o texto de vocês, tá? O nosso objetivo não tá reforçando o erro, a professora olhou só os erros na produção. Não, vocês fazem produções lindas, vocês fazem produções maravilhosas. Isso aqui são dicas para vocês melhorarem ainda mais a produção de vocês. E para nós mostrarmos que os errinhos são normais, estes erros, porque na hora da revisão, você vai consertar os seus errinhos, tá? É este o objetivo. Vamos lá, ó. Agora nós colocamos o texto, tá vendo a diferença? Vamos ver, ó. As aventuras com aranhas. Certo dia, duas amigas chamadas Ana e Maria foram no final de semana em uma floresta. Elas encontraram uma caverna. Essa caverna ficava no meio da floresta. Então elas decidiram entrar na caverna. Elas encontraram duas aranhas que falaram: hoje para o jantar vai ser nossa comida preferida, torta de humano. As meninas começaram a correr e as aranhas também correram atrás delas. Então a Maria falou: Ana, acorda, a aula já acabou. Neste momento, Ana acorda e fica aliviada por perceber que tudo não passou de um sonho. Vocês viram como ajuda no entendimento essa finalização? Né? Nos dá a entender que aquilo tudo era um sonho da garota, tá vendo? E vocês viram que como sinais de pontuação no lugar correto, como ajuda, como o texto fica melhor para a leitura e para o entendimento, tá? Por isso que é importante nós fazermos a revisão dos textinhos, tá? Então foi a produção da página 69. Nós já fizemos aqui na videoaula, ok?
que nós aprendemos na videoaula de hoje, crianças? Tá? Isso aqui nós vimos na aula passada, sobre o fato intrigante, o textinho das aranhas. Hoje nós vimos o uso da letrinha G, o G, GI, tá? O uso também das ortografias do S, SS, R ou RR, tá? A regrinha ortográfica, a produção de texto com uma análise, né, o jeito correto, como melhorar a produção de texto e como fazer a revisão. Isso que nós vimos na videoaula de hoje. Tarefinha, tá? Página 71, exercício 3, 4 e 5, tá? Colocando em prática a regrinha que nós vimos, o uso do G, tá? Exercício 4. Encontre em revistas ou jornais 2 palavras escritas com a sílaba N antes de S e 2 escritas com N antes de R. Professora, eu não tenho revista, não tenho jornal. Calma, tá? Depois você pode escrever. Você vai usar na próxima aula e escreve também as palavrinhas aqui embaixo, tá? Não precisa, não tem revista, você mesmo pode escrever lá no papelzinho a palavrinha, ok? E o exercício 5, que é criar uma ilustração, tá? O nosso roteirinho da aula de hoje, da unidade 12, assiste com calma a videoaula, tira foto de todas estas atividades, a tarefinha, exercícios 3, 4 e 5 da página 71. Qualquer dúvida, sua professora irá lhe ajudar. Até a próxima aula. Obrigada e tchau!